1 Samuel capítulo 19. Saul tenta matar Davi. Saul contou a seu filho Jonatas e a todos os seus oficiais a sua intenção de levar Davi à morte. Ora, Jonatas, filho de Saul, nutria grande amizade por Davi. Versículo 2: E advertiu a Davi dizendo: Meu pai busca a tua morte. Fica, portanto, de sobreaviso, amanhã de manhã procura o teu refúgio e esconde-te. Versículo 3: Eu sairei e permanecerei ao lado do meu pai no campo em que estiveres. E então intercederei por ti junto a meu pai, saberei sobre o que ele planeja e depois te informarei. Jonatas falou bem de Davi a seu pai Saul e aconselhou: Não peque o rei contra o teu servo Davi, porque nenhuma falta cometeu contra ti. Pelo contrário, tudo o que tem realizado tem sido de grande vantagem para ti. Versículo 5: Ele arriscou sua própria vida, matou aquele enorme filisteu, e Yahvé deu a todo Israel uma grande vitória. Tu ouviste e te regozijaste. Por que haverias de cometer tamanho erro, derramando o sangue de um inocente, cometendo o pecado de levar Davi à morte sem motivo? Versículo 6: Então Saul atendeu ao pedido de Jonatas e jurou, em o nome do Senhor, o Deus vivo, que Davi não seria morto. Versículo 7: Então Jonatas chamou Davi e lhe comunicou as boas notícias. Aí o levou a Saul, e Davi continuou a servir o rei, como de costume. Versículo 8: Entretanto, uma nova guerra irrompeu contra os filisteus. Davi prontamente os atacou e derrotou de forma tão devastadora que todos eles fugiram atônitos. Versículo 9: Ora, um espírito maligno mandado, segundo a vontade do Senhor, dominou Saul, quando ele estava assentado em sua casa, e segurava firme sua lança à mão, enquanto ouvia Davi que dedilhava sua harpa. Versículo 10: Num dado momento, Saul procurou encravá-lo na parede com sua lança, mas Davi desviou-se e a lança ficou encravada na parede. E Davi conseguiu sair correndo e fugiu de Saul. Naquela mesma noite, contudo, versículo 11, Saul enviou alguns homens à casa de Davi com o objetivo de vigiar sua casa e matá-lo logo ao raiar do dia. Contudo, Mical, a esposa de Davi, lhe deu este conselho: Se não escapas esta noite, amanhã serás um homem morto. Versículo 12, E Mical fez Davi descer pela janela, e ele saiu correndo, e uma vez mais conseguiu fugir das mãos de Saul. Versículo 13, Mical apanhou Terafim, um ídolo protetor do lar, segundo cria sua família, e o deitou na cama, pôs uma almofada de pelos de cabra na cabeceira e o cobriu com um manto. Versículo 14, Assim que chegaram os mensageiros de Saul, havia mandado para prenderem Davi. Mical lhes comunicou: Ele está doente. Versículo 15, Mas Saul insistiu em sua decisão e fez com que seus homens voltassem à casa de Davi e recomendou-lhes: Trazei-mo, ainda que sobre sua própria cama, a fim de que eu mesmo ponha um fim à sua vida. Versículo 16, Quando, porém, os homens invadiram a casa, o ídolo do clã de Mical estava na cama, e na cabeceira encontraram a colcha de pele de cabra. Versículo 17, Então Saul interrogou Mical: Por que me traíste e deixaste fugir e escapar o meu inimigo? Mical alegou a seu pai Saul: Ele me ameaçou dizendo que me mataria se não o deixasse fugir. Saul diante de Samuel e Davi. Versículo 18, Davi tinha, pois, fugido e escapou. Foi ter com Samuel em Ramá. Ele contou detalhadamente tudo o que Saul lhe tinha feito e tentado fazer. Ele e Samuel refugiaram-se em Naiote, casa dos profetas, onde passaram a morar. Versículo 19, Então foram dizê-lo a Saul:
descobrimos que Davi está vivendo na casa dos profetas em Ramá. Versículo 20. Então, imediatamente, Saul enviou alguns homens para capturá-lo. No entanto, quando observaram o grupo de profetas profetizando, dirigidos por Samuel, o Espírito de Deus veio sobre os mensageiros de Saul e apoderou-se de cada um deles, e eles também experimentaram a mesma visão profética. Versículo 21. Logo, Saul foi informado do que ocorrera, e apressou-se em mandar outros mensageiros, os quais, da mesma maneira, entraram em êxtase. Em seguida, Saul mandou um terceiro grupo, e também estes foram tomados por aquele transe profético. Versículo 22. Finalmente, Saul decidiu ir pessoalmente a Ramá. Chegando ao grande poço da cidade, que se chamava Seco, indagou onde poderia encontrar Samuel e Davi, e lhe informaram que eles estavam nas celas, na casa dos profetas em Ramá. Versículo 23. E aconteceu que, enquanto se dirigia para lá, o Espírito também o dominou. E ele foi profetizando por todo o caminho, até chegar a Naiote, casa dos profetas em Ramá. Versículo 24. Ao chegar, despojou-se de suas vestes, profetizou sobre o mesmo arrebatamento dos profetas, na presença de Samuel, e caído ficou nu durante todo aquele dia e toda aquela noite. Por esse motivo se costuma dizer: está Saul também contado entre os profetas? Observemos aqui o que está escrito nessa Bíblia de estudo aqui. Mical mente ao próprio pai, demonstrando que uma pessoa sem o temor de Deus pode mesmo fazer qualquer coisa para satisfazer seus objetivos egoístas. No versículo 17 que nós lemos: então Saul interrogou Mical: por que me traíste e deixaste fugir e escapar o meu inimigo? Mical alegou seu pai Saul: ele me ameaçou dizendo que me mataria se não o deixasse fugir. Ou seja, mentiu, né? Mical mentiu para o próprio pai, demonstrando que uma pessoa sem o temor de Deus pode mesmo fazer qualquer coisa para satisfazer seus objetivos egoístas. Davi começa sua fase de vida peregrina e fugitiva, que dura cerca de 5 anos. Nessa ocasião escreve o Salmo 59 e outros. O profeta Samuel morava em Ramá. Naiote é uma expressão hebraica que significa, entre aspas, habitações. O termo indica um complexo de moradias em forma de seminário, numa certa parte de Ramá, onde vivia um grupo de profetas que cuidava do estudo e do ensino das Escrituras, bem como das anotações históricas em relação aos fatos relevantes da vida religiosa e nacional do povo de Israel.